Olá, pessoal. Retomando a nossa conversa sobre a fisiologia do sistema nervoso, tá? No último vídeo, nós conversamos sobre as funções do sistema nervoso, tá? E hoje nós vamos conversar ainda sobre neurônios, evidentemente, sobre algumas características que a gente observa nos neurônios. E que essas características são importantes que a gente entenda para que a gente possa entender como os neurônios funcionam e, consequentemente, como eles exercem essas funções que vocês estão vendo listadas e que nós conversamos no último vídeo, certo? Muito bem. Então, vocês lembram que nós conversamos bastante não, mas conversamos alguma coisa, e eu, inclusive, pedi que vocês dessem uma lida, né, sobre os íons. Tá? E vocês sabem que os íons são substâncias químicas, né, são átomos que ganharam ou que perderam elétrons e que, portanto, têm cargas elétricas, como é o caso, por exemplo, do íon sódio, como é o caso do íon potássio, certo? Como é o caso do íon cálcio, que é bivalente, né? Tá difícil aqui. Como é o caso do íon cloro, certo? Que é, ao contrário dos outros três exemplos, carregado negativamente, né? Certo? Que recebeu um elétron. Muito bem. Então, esses íons são substâncias químicas com cargas elétricas e que muitas vezes a gente, e em função deles, né? Em função desses íons serem fundamentais para a transmissão dos estímulos nervosos, é que a gente fala muito em estímulos elétricos. Então, são íons, têm cargas elétricas, que participam dos estímulos nervosos, e isso faz com que a gente use muito o termo estímulos elétricos. Tá? E por esta capacidade que os neurônios têm de trocas com o meio extracelular destes íons, é que a gente diz que os neurônios são células excitáveis. Os neurônios são considerados células excitáveis, porque eles são capazes de gerar e de conduzir estímulos elétricos, considerando que eles fazem muitas trocas com o meio extracelular destas substâncias com cargas elétricas, certo? E como eu já citei para vocês também, o destino final desses estímulos nervosos, tá? Ou desses estímulos elétricos dessas células excitáveis, que são os neurônios, são aquelas células que a gente chama de células-alvo ou tecido-alvo, né? É, em última análise, o destino desses estímulos elétricos. E um exemplo de células ou tecido-alvo, ou seja, que recebem esses estímulos nervosos, são as células glandulares, né? Células endócrinas ou exócrinas. Um outro exemplo são as fibras musculares, tanto esqueléticas quanto lisas, quanto as fibras contráteis do miocárdio. Então, são exemplos de células que vão receber esses estímulos elétricos e que a gente chama de células-alvo ou tecido-alvo, certo? Muito bem. Isso é uma conversa inicial que eu estou fazendo, é uma introdução
a este assunto que agora são estímulos nervosos, tá? Só estou construindo a nossa conversa sobre este assunto, tá? Deixa eu passar o próximo aqui. Muito bem. Continuando a nossa conversa, para que a gente possa, repito, entender como os neurônios funcionam, tá? Os neurônios possuem determinadas características que são fundamentais que a gente entenda. Tá? E aqui estão listadas 3 destas características. Muito bem. Então, é fisiológico para os neurônios, tá? Sempre que a gente compara o meio intracelular, ou seja, dentro do neurônio, com o meio extracelular, ou seja, o que está em volta dos neurônios, tá? É fisiológico que haja entre esses dois meios, que eu chamei ali de meio intracelular dentro do neurônio, meio extracelular, né, fora do neurônio, é fisiológico que haja um equilíbrio osmótico. Simplificando este equilíbrio osmótico, o que eu quero dizer é que existe uma distribuição de água equilibrada entre dentro do neurônio e fora do neurônio. Certo? Muito bem. Além deste equilíbrio osmótico, existe uma outra característica também, quando a gente compara dentro e fora do neurônio, que também é fisiológica e que a gente conhece como desequilíbrio químico, tá? Ou seja, é fisiológico que haja um desequilíbrio químico entre dois meios, né? Dentro do neurônio e fora do neurônio. O que é esse desequilíbrio químico? Como assim? É fisiológico que haja uma distribuição desigual entre substâncias químicas dentro do neurônio e fora do neurônio. Exemplo, professor, de substâncias químicas que estão em concentrações, em quantidades diferentes dentro e fora do neurônio. Ah, bom, vou pegar como exemplo os íons, né? Porque afinal de contas, para a nossa conversa, nos interessam aquelas substâncias que têm cargas elétricas. Então, eu vou usar como exemplo os íons, normal, né? Vou puxar a brasa para o nosso assado. Muito bem. Então, o sódio, o íon sódio, né? O íon sódio é um exemplo de substância química que está em concentração diferente entre o meio intra e o meio extracelular. Outro exemplo, o íon potássio. O íon potássio é um segundo exemplo de substância que está em concentração diferente quando eu comparo fora do neurônio e dentro do neurônio, certo? Então, esses e outros íons nos dão esse desequilíbrio químico entre esses dois meios aí que nós estamos comparando, meio intracelular e meio extracelular, dentro do neurônio e fora do neurônio, certo? Muito bem. Existe ainda uma terceira característica que é interessante que a gente saiba, que é, na verdade, uma consequência da segunda, que é esse desequilíbrio elétrico. Ou seja, existe uma desigualdade em termos de cargas elétricas quando eu comparo o meio intra e o meio extracelular do neurônio. E é uma consequência da segunda, por quê? Porque eu disse para vocês que existem concentrações diferentes de íons entre esses dois meios. Puxa, esses íons têm cargas elétricas, eles estão em concentrações diferentes, é sinal que existem diferentes concentrações de cargas elétricas. E isto gera, então,
um desequilíbrio elétrico quando eu comparo dentro do neurônio e fora do neurônio. Certo? Muito bem. Especialmente, essas são características que é interessante a gente lembrar, que são características fisiológicas dos neurônios e que nos ajudam a entender o funcionamento do neurônio. Nos ajudam a entender o que acontece dentro do neurônio quando ele recebe um estímulo e vai passar esse estímulo adiante, ou não vai passar o estímulo adiante. Tá? Vou fazer um parêntese aqui para chamar a atenção de vocês deste termo que eu usei aqui. Ó. Em fisiologia e também em bioquímica, vocês vão ouvir falar desse gradiente. Neste caso aqui, gradiente elétrico que eu coloquei ali, né? Mas o gradiente, seja ele um gradiente elétrico, seja ele um gradiente químico, quando vocês ouvirem gradiente, tenham como sinônimo, entendam, desequilíbrio, diferença de concentração. Tá? Então, um gradiente de concentração da substância X. Gradiente de concentração da substância X, entenda. Diferença de concentração da substância X entre dois meios. Né? Normalmente, o meio intracelular e o meio extracelular. Gradiente elétrico. Uma diferença de cargas elétricas entre dois meios, intra e extracelular. Um gradiente químico. Um desequilíbrio químico, né? Entre o meio intra e o meio extracelular, certo? Então, lembrem, gradiente, lembrem em diferença de, e lembrem de desequilíbrio entre dois meios. Isso é um gradiente de concentração, ou um gradiente elétrico, ou um gradiente químico, certo? Fecha parênteses. Muito bem. Vamos para próximo slide, vamos continuar construindo a nossa conversa. Tá? Deixa eu apagar aqui. Muito bem. O que eu disse para vocês na figura anterior, vocês estão vendo nesta figura aí. Tá? Esta figura mostra para vocês uma célula, que é uma célula excitável, e agora, olhando, vocês já sabem que é um neurônio. Já reconhecem um neurônio. Muito bem. E o que essa figura está mostrando para vocês, então, é a comparação entre o meio intracelular e o meio extracelular. A comparação do quê, professor? A comparação entre o gradiente de concentração dos íons. Aqueles que eu citei antes, sódio, cálcio, potássio e cloro. Tá? Então, o que essa figura está mostrando para vocês, repito, é o que eu disse antes. Esse gradiente de concentração, essa diferença de concentração, ela não é algo subjetivo, ela já é algo objetivo, ou seja, isso já foi quantificado, isso já foi transformado em números, já se conhece quão mais potássio existe dentro do neurônio do que fora do neurônio. Já se sabe quanto mais tem de sódio fora do neurônio do que dentro do neurônio. Então, isso já foi quantificado, isso é objetivo, e é o que vocês estão vendo aí. Por exemplo, se a gente pegar o sódio aqui, ó, na segunda linha, né, vejam que a concentração de sódio fora do neurônio é muito maior, ou seja, aproximadamente 10 vezes maior fora do neurônio do que dentro do neurônio. A relação é 10:1. Tá? Se a gente pegar na primeira linha aqui, ó, que está representando o potássio, a gente vê que a concentração
de potássio dentro do neurônio é muito maior do que fora do neurônio. É uma relação de 1:20. Né? Mesma coisa com o cálcio e mesma coisa com o cloro. Né? Tem muito mais cálcio fora do neurônio do que dentro dele, assim como o cloro também. Tá? Então, pessoal, aí está representado e está quantificado aquele desequilíbrio químico que existe, e é fisiológico, quando a gente compara o meio intracelular, dentro do neurônio, com o meio extracelular, fora do neurônio. Certo? E, consequentemente, existe um desequilíbrio elétrico, um gradiente elétrico, né? Como já conversamos. E esse gradiente elétrico, essa diferença de cargas elétricas entre esses dois meios, também já foi quantificada. Ela também já é representada por números, para que a gente possa entender melhor, certo? Vou passar uma figura aqui, vou colocar uma figura aqui para que a gente possa enxergar o que eu estou dizendo para você. Depois eu volto nesses aqui, tá? Para aqueles que quiserem copiar, possam copiar, mas eu vou explorar as figuras. Deixa eu achar aqui, essa aqui. Então, usando essa figura, vamos tentar enxergar esse gradiente elétrico, tá? Vocês já estão vendo aqui à esquerda um neurônio, vocês já agora já é praticamente um velho conhecido de vocês, né? Então, aqui fora, né, meio extracelular, fora do neurônio, certo? E o meio intracelular, dentro do neurônio. Intra, isso aqui é um I, tá? Só para representar o meio intracelular e o meio extracelular. Então, tem dois meios aqui, vocês já sabem. Tudo bem, existe um equilíbrio osmótico, já entendi. Existe um desequilíbrio químico, já entendi, inclusive eu já sei, já enxerguei os números, né, que representam esse desequilíbrio químico, e agora eu quero enxergar o desequilíbrio elétrico, que é, na verdade, uma consequência do desequilíbrio químico. Então, graças a esse gradiente de concentração, ou esse gradiente químico que existe, tá? Se sabe que fora do neurônio tem mais cargas positivas. Tá? Ele é meio extracelular, é positivamente carregado em relação ao meio intracelular. E para representar isso, se convencionou dizer que fora do neurônio, a milivoltagem, isso aqui é um M minúsculo, tá? E isto aqui é um M maiúsculo. A milivoltagem, aqui vocês estão vendo, ó, né? A unidade aqui de voltagem de cargas elétricas. Né? Fora do neurônio, se convencionou dizer que a milivoltagem ali é de 0 milivolts. Vejam bem, nós estamos falando em milivolts, a milésima parte de 1 volt. Nós não estamos falando de uma lâmpada de 220 volts, nem de uma bateria de 1 volt. Nós estamos falando da milésima parte do volt. Tá? Milivolts, então, é a milivoltagem dos estímulos elétricos dos nossos neurônios. Né? A intensidade desses estímulos elétricos é na casa dos milivolts. Muito bem. Dentro do neurônio, por ter menos carga positiva, como eu disse, se convencionou dizer que a milivoltagem de um neurônio em repouso é de menos 70 milivolts. Menos 70 milivolts. Vocês vão encontrar na literatura, talvez alguns livros representem menos 65 milivolts, outros menos 69 milivolts. Depende da literatura, depende do livro, né? Mas eu assumo, né? Eu me baseio na literatura
que diz que a milivoltagem de um neurônio em repouso, detalhe importante, em repouso, é de menos 70 milivolts no interior deste neurônio, tá? Mas aí alguém pode me perguntar, mas professor, um neurônio pode ficar em repouso? Eu digo, sim, pode ficar em repouso, mesmo naquelas áreas do cérebro que estão sempre funcionando. Porque o que acontece, pessoal? Na verdade, mesmo naqueles neurônios, naquelas regiões do cérebro, por exemplo, que não param de funcionar nunca, o que acontece é o seguinte, ó, vou representar assim, ó. O neurônio recebeu um estímulo, que vai durar ali um tempo super curto. Aí, daqui a pouco, esse neurônio está recebendo estímulo. Mas o que acontece na realidade é que esses estímulos, eles são assim, ó. Tá? Os estímulos nervosos, na verdade, acontecem assim, tá? Não entendi nada, tá? Eles não acontecem assim, ó. Como está aqui embaixo. Não acontecem assim. Ou seja, nenhum estímulo nervoso é ininterrupto, como eu tentei representar na linha de baixo. Nenhum estímulo nervoso é ininterrupto. Se fosse assim, talvez os nossos neurônios entrassem em exaustão facilmente. E toda célula que entra em exaustão, ela tende a parar de funcionar, talvez morrer, né? E nossos neurônios do sistema nervoso central que morrem, até hoje a gente acredita que não se regenerem. Então seria um problema. Então, na verdade, os estímulos nervosos, eles não acontecem de maneira ininterrupta. Eles acontecem de maneira interrompida, digamos assim. Só que essa interrupção é tão rápida, é um espaço de tempo tão curto, né? E essas interrupções estariam aqui, onde eu estou representando em vermelho, tá? Esses espaços de tempo, essas pequenas interrupções que eu representei aqui em vermelho, é o que a gente chama de período refratário. Então, nesses períodos refratários aí, que, repito, o nosso relógio não consegue medir, porque é muito rápido, nesses períodos refratários, os nossos neurônios estão em repouso. Existem outros neurônios de outras partes do nosso corpo que têm momentos em que realmente eles estão em repouso. Isso é fisiológico para eles, né? Até que chegue um estímulo e eles comecem a ser estimulados, mas mesmo durante os estímulos é sempre esses estímulos interrompidos, com esses períodos refratários, certo? Então, pessoal, a resposta é sim. Existem neurônios que em maior ou em menor quantidade estão em repouso. E quando um neurônio está em repouso, a realidade que você tem é essa, ó, 0 milivolts, que é sempre 0 milivolts, não muda, e aqui dentro do neurônio, menos 70 milivolts, certo? Essa milivoltagem dentro do neurônio vai mudar. Quando ele está em repouso, é menos 70, mas quando ele estiver ativado, não vai ser mais menos 70 aí, certo? E nem quando ele estiver inibido, ou seja, por exemplo, durante uma anestesia, também não vai ser menos 70 milivolts aí dentro. Aquela milivoltagem ali fora, a gente assume que é sempre igual, sempre 0 milivolts. Agora, a milivoltagem dentro do neurônio, ela é variável. Mas quando o neurônio está em repouso, é menos 70 milivolts aqui dentro do neurônio, tá? E eu já vou aproveitar e já vou apresentar um outro termo para vocês. Eu vou aqui, ó, repouso, tá? Vou abreviar, porque senão vai demorar muito para eu escrever. Um neurônio em repouso é a mesma coisa que eu dizer, quando eu digo o neurônio está em repouso, é a mesma coisa que eu dizer que o neurônio está polarizado. Uma célula polarizada é uma célula excitável em repouso. Neurônio em repouso é a mesma coisa que
neurônio polarizado. Como é difícil escrever com essa canetinha. Isso aqui é um D, tá? Não é um O. Polarizado. Polarizado. Ou seja, o polarizado dá a ideia de dois polos, dois opostos. Que opostos são esses? O 0 e o menos 70. Certo? Quando o neurônio receber um estímulo, quando o neurônio receber um estímulo, como eu disse para vocês, aquela milivoltagem ali de menos 70 não vai ser mais menos 70. Vai chegar a menos 40, menos 20, mais 10 até, certo? Dependendo da quantidade de sódio que entrar no neurônio quando o estímulo chegar a ele. Se entrou pouco sódio, pode ser que a milivoltagem vá a menos 60. Se entrar um pouquinho mais, pode ser que chegue a menos 50. Opa, vocês vão ver depois que passou de menos 55 é importante. Se receber um pouco mais de sódio, pode chegar a menos 20. Se entrar muito sódio, pode chegar a menos 10, até menos 5, até 0, até mais 10. Certo? Então, a intensidade desse estímulo ela vai depender da quantidade de sódio que entrar no neurônio quando chegar o estímulo ali. Tá? Mas o fato é que quando o neurônio está estimulado, quando ele está sofrendo estímulo, a gente diz que ele é um neurônio despolarizado. Isso aqui é um D de novo. Ah, ficou horrível meu D. Despolarizado. Tá? Um neurônio que sofre despolarização é um neurônio que recebeu um estímulo. Um neurônio despolarizado é um neurônio estimulado. Despolarizado. Despolarizado. Tá? Certo? É um D isso aqui. Despolarizado. Quando esse estímulo cessar, porque o estímulo ele não vai permanecer para sempre, né? Quando o estímulo cessar, o neurônio volta a estar em repouso. Né? Ele está voltando ao repouso. Então, quando o estímulo cessa, certo? O neurônio sofre... Quando o estímulo cessar, como é que eu vou representar isso aqui para vocês? Ó, eu vou escrever a mesma sigla, que eu criei aqui essa sigla, né? Abreviatura, tá? Quando o estímulo cessa, eu vou representar assim, ó. Quando cessa o estímulo, o neurônio está voltando a ficar polarizado, ou seja, aquela realidade lá que era 0, menos 70, quando chegou o estímulo foi a 0, menos 30, quando cessar o estímulo, o neurônio vai voltando menos 31, menos 35, menos 40, menos 50, menos 60, menos 65, menos 68, menos 70. Quando ele retornar a menos 70, é porque quando ele estiver retornando ao menos 70, né, entre o menos 30 e o menos 69 lá, ele está repolarizando, ou seja, ele está voltando a estar polarizado, repolarizando. Então, o neurônio que cessou o estímulo sobre ele e ele está retornando àquela condição inicial de menos 70, é um neurônio que está repolarizando ou está repolarizado. Está sofrendo repolarização. Vou abreviar. Tá? Quando ele chegar a menos 70, é porque ele está polarizado novamente. Então, o neurônio está polarizado quando está em repouso. Sofre o estímulo, ele despolariza. Cessa o estímulo, ele vai repolarizando até voltar a estar polarizado, ou seja, voltar ao menos 70. Certo? É possível, no caso do neurônio que polarizou, ou, perdão, do neurônio que despolarizou, é porque ele sofreu
um estímulo positivo, que é o que normalmente acontece. Mas se o neurônio for anestesiado, por exemplo, ele for injetado próximo a ele uma substância que a gente considera anestésica, né? É porque a gente quer que esse neurônio não seja estimulado. Então, a gente pode assumir que esse é um estímulo inibitório, e até entre neurônios mesmo acontece inibição, um neurônio inibindo o outro. Por exemplo, professor, tomei uma baita de uma batida na minha mão aqui, caiu um ferro desse, faz de conta que essa caneta é um ferro que pesa 20 quilos, caiu 20 quilos sobre a minha mão, tá me doendo, fez um estímulo, estimulou os nossos receptores aqui, né, e tá me doendo. O que eu vou fazer? O que eu estou fazendo agora? Estímulo tátil e tentando inibir um pouco esses receptores da dor. Ou seja, eu estou tentando fazer um estímulo inibitório. E por algum tempo vai passar. Daqui a pouco começa a doer de novo. Aí eu passo uma substância aqui, né, uma pomada, que vai me ajudar a diminuir a dor. Mas não diminui. Então eu vou tomar via oral, né, para tentar inibir essa dor em algum ponto. Aqui, provavelmente, né? Só que é através do meu sangue. Mas não adiantou, então eu vou tomar uma anestesia geral agora. Agora eu estou ignorando, né? Estou exagerando. Vou tomar uma anestesia geral, então eu vou injetar no meu sangue uma substância que vai bloquear a dor, em algum ponto, provavelmente já no meu cérebro. Entendem? Então existem situações, sejam elas naturais entre os próprios neurônios, ou seja, induzida, né? Ou né, nos exemplos que eu dei, existem situações em que eu vou inibir, é um estímulo inibitório que acontece sobre os neurônios. E neste caso, o menos 70 ali vai mudar também, e vai para menos 80 ou menos 90, ou seja, vai haver sobre aquele neurônio que estava polarizado agora uma superpolarização, que eu vou chamar de hiperpolarização. Né? Hiperpolarização é quando o neurônio recebeu um estímulo inibitório. Ele saiu do repouso e ele está hiper inibido agora, digamos assim. Hiperpolarização, tá? Que é representada, que acontece quando um neurônio recebe um estímulo inibitório. Quando cessar o estímulo inibitório, o neurônio vai repolarizar e voltar a menos 70. Então, esses termos aqui, pessoal, polarização, despolarização, repolarização ou hiperpolarização, desses 4 termos aí, que é importante que vocês saibam que eles são, né? Eles existem não só para a fisiologia, mas para o resto da vida de vocês. Fisiologia vocês vão usar sempre, né? Mas desses 4 aí, os mais comuns, digamos assim, são os 2 primeiros ali, o polarizado e o despolarizado. Tá? Esses são os que mais a gente ouve falar, mas saibam que existem os outros 2. Polarizado, despolarizado, repolarizado e também, né, junto com o despolarizado, pode ser um hiperpolarizado. Então, o neurônio está polarizado. Se ele sofrer um estímulo estimulatório, ele despolariza. Se ele sofrer um estímulo inibitório, ele hiperpolariza. Quando cessarem os estímulos, seja estimulatório ou seja inibitório, ele vai repolarizar, ou seja, ele volta a estar polarizado. Certo? Nós passamos um pouquinho do tempo, não se preocupem, essa conversa, a gente vai voltar nela e vocês vão entender bem o que acontece quando um neurônio recebe um estímulo, seja um estímulo estimulatório ou um estímulo inibitório. Vocês vão enxergar o que eu estou falando e vocês vão entender. Tá? Hoje foi só, digamos assim, o primeiro passo nessa conversa. Não se preocupem, não se assustem, vocês vão entender, tá bem? Ficamos por aqui hoje, continuamos no próximo vídeo. Ainda falaremos sobre estímulos nervosos. Um abraço e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.